Hoje é o Dia dos Pais, né? É o Dia dos Pais. E eu queria conversar um pouco com os irmãos a respeito desse dia significativo, Dia dos Pais. O tema da mensagem hoje é ser pai, privilégio e responsabilidade. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que já aconteceu aqui. Já louvamos, adoramos, consagramos as crianças, ofertamos, mas agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra. Queremos que o Senhor nos ministre, nos ensine e que o Teu Espírito Santo, que está aqui, passeie, haja, fale, ministre em cada coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Uma coisa interessante que a gente vê na Bíblia é que nós encontramos muitos pais piedosos, homens de Deus, que levaram as coisas de Deus a sério, mas os filhos não foram piedosos, não foram tementes a Deus, não seguiram o mesmo caminho. A gente tem alguns exemplos nesse sentido. Eu quero falar um pouquinho de início sobre este aspecto negativo e depois, na segunda parte, no aspecto positivo. Então, quanto ao aspecto assim que a gente olha alguns homens que não foram muito sábios na questão da educação dos seus filhos. A gente sempre ouve o seguinte: a gente aprende com os erros. Eu concordo, não necessariamente com os nossos erros. Nós podemos aprender com os erros dos outros. Então a gente observa na Bíblia alguns casos que a gente aprende por coisa boa e outras por maneiras não tão corretas de agirem. Eu digo sempre que eu gosto da Bíblia por vários motivos. Um dos motivos é que a Bíblia fala de pessoas iguais a mim, iguais a vocês. Pessoas que levavam Deus a sério, mas muitas vezes também não eram tão coerentes ou não eram tão felizes na maneira de agir, de encaminhar-se. Isso é interessante a gente observar, porque se a gente vê que eles eram tudo certinho, não tinha nenhum erro, nenhuma falha, e a gente fosse se basear na vida deles, também puderam. Eram homens da Bíblia, eram homens santos. Não, nós aprendemos com eles, porque apesar de estarem ali, de serem registrados na Bíblia, eram homens iguais a mim e a você. Então, se a gente observa nessa questão de pais, nós temos alguns exemplos de como a gente não deve fazer. Quer ver? Nós temos, por exemplo, Isaac. Isaac teve 2 filhos primeiros, e ele tinha um filho que era o seu predileto, era o xodozinho dele, que era Esaú. Esaú era o xodozinho dele. Só que a esposa dele tinha um outro xodozinho, que era Jacó. Então vocês já observam por aí uma dificuldade, onde o pai e a mãe, cada um tem o seu predileto. É difícil porque isso se repete também na vida dos filhos. O próprio Jacó, acho que tem um som aqui a mais, não tem não? O próprio Jacó, quem está na mesa? O próprio Jacó também teve um filho predileto. Quem era o filho predileto de Jacó? Quem era o filho predileto de Jacó? José. José era o predileto do papai, era o filhinho do papai. Tanto é que chegou no momento, o pai fez para ele uma veste especial, listrada, bonita, e os irmãos ficaram com dor de cotovelo, ficaram enciumados. E deu no que deu, vocês conhecem a história, os irmãos acabaram vendendo José para o Egito, que no final foi uma bênção, mas os irmãos ficaram enciumados. Então, nós aprendemos aqui na questão de filhos, que nós não podemos ter os nossos filhos prediletos. Alguns têm. Eu sei que a Laurinha é a filha predileta do Oriel e da Glória.
Eu sei que a Heloísa é a filha predileta do Renê e da Cris, mas porque são os únicos, né? Mas quem tem mais do que um filho, nós não podemos ter os filhos prediletos. Foi uma dificuldade na educação, na formação daqueles pais, que gerou um grande problema. Você vê, por exemplo, um sacerdote chamado Eli. Eli era um sacerdote, um homem de Deus. Ele tinha um filho, ele tinha os seus filhos, aliás, que também sacerdotes, né? 2 filhos que eram sacerdotes com Eli, mas que não levavam Deus tão a sério. Quando chegava na hora do sacrifício, na hora ali das ofertas, os meninos tocavam a mão ali na panela e pegavam a carne que era para ser oferecida para Deus, e Eli foi exortado, Eli não tomou providência, e acabou que os seus filhos todos foram mortos, por causa de não levarem Deus a sério. Embora Eli fosse o sacerdote, ele não exortou, não ensinou, não cuidou, não protegeu os seus filhos nesse sentido. O que falar de Davi? O que falar de Davi? Davi, o salmista, boa parte dos salmos foram escritos por Davi. Davi era um rei excelente, um homem de Deus, um compositor dos salmos maravilhosos, mas ele não teve o cuidado necessário com a sua casa. Teve um problema sério, onde um dos seus filhos, Amnon, apaixonou-se por uma irmã sua, filha também de Davi, chamada Tamar. Tomou a Tamar, depois abandonou. Foi uma confusão tremenda ali. Davi ficou sabendo, não tomou providências, a tal ponto que o irmão de Amnon e de Tamar, o filho de Davi também, que é o Absalão, ele foi cuidar do assunto, cuidou mal cuidado, porque não era função dele, não era função de irmão, era função do pai. Ele foi e mata Amnon. E uma encrenca terrível na casa de Davi. Por quê? Porque ele não soube acompanhar, não esteve presente dentro da sua casa. O perigo que às vezes a gente cuida tanto dos negócios, dos afazeres, perigo para nós pastores, que às vezes nós cuidamos tanto da igreja, não cuidamos necessariamente de dentro de casa, e enfim, foi esta dificuldade. Estes são alguns dos pontos que nós destacamos, negativos, e que a gente precisa tomar cuidado com os nossos filhos, na educação, na orientação, no acompanhamento dos nossos filhos. Mas nós temos aspectos positivos. Um deles é um dos textos mais conhecidos sobre o assunto, que está em Josué, capítulo 24, versículo 15, quando Josué reúne toda a sua família. Ele reúne a sua família e tem uma conversa séria. Não só com a sua família, mas com todo o povo, e diz o seguinte: olha, eu tomei uma decisão. Vocês escolham o Deus que vocês querem seguir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos com Josué que ele trouxe para si, que ele chamou para si a responsabilidade. Eu e a minha casa. Eu fico pensando assim: se lá no céu tiver a mesma proporção que tem nas igrejas entre homens e mulheres, eu penso que no céu teria, então, muito mais mulheres do que homens. Mas a Bíblia está trazendo aqui a responsabilidade, Josué trazendo para si, e a Bíblia diz que nós, homens, somos os sacerdotes das nossas respectivas famílias. Quem é que chama os seus... Podem olhar para mim, o Daniel está ajudando a resolver o problema do som. Olha para mim, deixa ele trabalhar. Ele é pequenininho, não vai chamar a atenção de ninguém. Pode olhar para mim. Muito bem, queridos. Quem é que chama na sua casa, que toma a iniciativa no domingo para ir à igreja?
É o marido ou é a esposa? Quem que toma a iniciativa na sua casa? Olha, está na hora de ir para a igreja. Quem que chama os filhos? Filhos, vamos para a igreja, está na hora de ir para a igreja. Na hora da refeição, quem toma a iniciativa? Quem vai orar? Talvez seja o marido, no seguinte sentido: você ora, né? Ele tomou a iniciativa. Mas ele ora, você ora em casa. Josué, ele toma e ele traz para si: olha, é o seguinte, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês decidam. Eu já decidi. Ele trouxe para si, ele chamou para si. E ele disse: eu e a minha casa. É um exemplo positivo de um homem de Deus que toma a iniciativa de servir a Deus. Em Provérbios 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, ainda quando for velha, não se desviará dele. Então é o texto que nos mostra a importância de ensinar a criança. Eu creio que muitas vezes pode acontecer de um pai ensinou a criança, levou à igreja, falou-lhe de Jesus, depois ficou jovem, adolescente, jovem, afastou-se, mas se a palavra foi colocada no seu coração, a semente está ali plantada, nós cremos que um dia esta criança, este adolescente, este jovem, voltará para o Senhor. Eu tenho vários exemplos nesse sentido. Eu compartilhei hoje de manhã algo que ficou marcado na minha mente. Eu era adolescente, lá em Cândido Mota, tinha um menino que era meu amigo, ele era de Assis, era meu amigo. E ele tinha um irmão mais velho. Esse irmão afastou-se dos caminhos do Senhor. Na época, fumava, bebia, estava longe. E o pai desses dois meninos, ele faleceu. Ele faleceu, um presbítero, homem de Deus, faleceu. E eu me lembro como se fosse hoje, o caixão colocado ali na igreja, e o mais velho, chorando diante do caixão do pai, disse: pai, tudo aquilo que o Senhor me ensinou durante a sua vida não foi em vão. De hoje em diante, eu estou voltando para Jesus, consagrando a minha vida ao Senhor, para dar continuidade ao seu ministério. É claro que lá no céu não vai ser desse jeito, mas eu penso que poderia ser assim, quando aquele presbítero chegar e ver o filho chegando: filho, você veio para cá, que bênção, você veio para cá. Não sei exatamente como que vai reconhecer se é filho, se não é, nós não temos essa afirmativa na Bíblia, mas seria uma surpresa gostosa saber: você veio, meu filho. Pode acontecer até de alguém aqui ter um filho que está desviado dos caminhos do Senhor. Chega um momento que é oração, é interceder, é pedir, e você pode até não ver, mas as suas orações serão ouvidas. Por isso, queridos, nós precisamos nos empenhar. Ensina a criança no caminho que deve andar. Vocês viram as crianças agora há pouco. Ministério da Criança, parte dos professores está fazendo um curso de 2 meses, se preparando para melhor trabalhar com as crianças. Nós temos um ministério muito preparado aqui com as crianças. As crianças não tomam ônibus sozinhas, as crianças não tomam táxi sozinhas, as crianças não tomam Uber sozinhas, elas não vêm sozinhas. A responsabilidade é do papai e da mamãe, de bem encaminhá-los na igreja, nos caminhos do Senhor. Eu louvo a Deus. Ontem nós tínhamos entre nós adolescentes, eu digo nós, eu, presbítero Medeiros, a Dirce também estava lá, 37 adolescentes. Eu vi alguns pais chegando de chinelo para buscar os seus filhos. Estavam, quem sabe, descansando em casa. Sai de casa, vai levar para o filho, depois vai buscar o filho. Isto é investimento. Ensina a criança. O Ministério da Criança sempre fez
homenagem no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Dia da própria criança. E este ano eles decidiram o seguinte: nós perdemos muito tempo lá ensaiando, e nós vamos dedicar o tempo que nós temos para a escola dominical de ensinar Bíblia para as crianças. Então elas desceram, não estão lá brincando, não estão lá com historinhas extra-bíblias, mas estão estudando a palavra de Deus. E a minha palavra é: papai, não falte por nada e não deixe de trazer os seus filhos. O pai que vem um dia, outro dia não vem, e está passando isso também para as crianças. Filho, o dia que der você vai na igreja, o dia que não der não tem problema. É compromisso com o Senhor, compromisso com as coisas de Deus, é ensinar, compromisso e levar as coisas de Deus a sério. Um outro texto está em Deuteronômio capítulo 6, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e das tuas portas. O texto está dizendo: inculcarás. Numa palavra bem dos nossos dias, faça a cabeça de seus filhos. Porque se você não fizer a cabeça dos seus filhos a respeito das coisas de Deus, o mundo fará a cabeça dos seus filhos a respeito das coisas que não são de Deus. É muita influência. É televisão, é internet, é tanta coisa tentando tirar os seus filhos dos caminhos do Senhor. E o texto está dizendo: inculca, faça a cabeça, não pare de falar, não perca a oportunidade. Falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. É o tempo todo falando das coisas de Deus. Pode ser que os seus filhos: ai pai, eu estou cansado, pai, eu não quero. Eu quero dizer para vocês que eu também me cansava. Eu louvo a Deus porque eu sou filho de um homem de Deus, e ele constantemente falando para mim das coisas de Deus, e eu falava: ai, estou cansado, meu pai fala de Deus o tempo todo. Meu pai, hoje eu louvo a Deus, hoje eu entendo, hoje eu agradeço, porque ele nunca se cansou de falar de Deus para mim. Sempre anunciando, falando. Então, queridos, sabe por que você tem que falar e inculcar o tempo todo? Porque o tempo todo a mídia, os amigos, professores estão falando o tempo todo daquilo que não é de Deus. Então você não pode fazer mais ou menos meia boca, porque o mundo não faz meia boca, faz com muito vigor. E ele diz assim: também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Ou seja, o que você está vendo, fazendo com que os seus filhos vejam. Os adolescentes têm uma pulseirinha. Estão com aquela pulseirinha ali, o tempo todo. É coisa de Deus, para estar lembrando do seu compromisso com Deus. Camiseta, que tipo de camiseta você compra para os seus filhos? Algum tempo atrás eu fui numa igreja e tinha um baterista, um menino que estava lá, um baterista, e a hora que eu vi a camiseta, tinha um desenho na camiseta, nas costas, não sei se era nas costas ou na frente, não me lembro, e estava escrito em inglês, estava a serviço do diabo, em inglês. Eu cheguei para o menino e falei: filho, você sabe o que está escrito na sua camiseta? Não sei. Falei: está escrito a serviço do diabo. O menino se apavorou todo: quem tem uma camiseta para me emprestar? Quem tem uma camiseta? Quero trocar agora mesmo, quero tirar. Então, queridos, são cuidados que a gente precisa tomar e acompanhar. O filho de um pastor
gostava, no início da sua adolescência, gostava muito de música de rock. Não tenho nada contra. Ele gostava de rock, mas daquele rock pauleira, tal. E aí, o amiguinho dele, filho de um presbítero, o pai desse menino, o pastor, não comprava os discos para ele. Mas o filho do presbítero comprava. Só que o filho do presbítero o presbítero era muito rígido. Se ele soubesse que o filho estava usando o seu dinheirinho para comprar o disco, ele quebrava todos os discos. Quebrava. Aí o menino comprava, o adolescente, e deixava para o filho do pastor guardar os discos que ficavam debaixo do colchão. Um dia o pastor viu que os discos estavam lá, sentou, eram as músicas em inglês, começou a ler, chamou o filho, vamos ver essas letras aqui. Começou a ver as letras, não, isso eu não quero, isso eu não quero. Às vezes a gente precisa olhar debaixo do colchão. Às vezes precisa entrar na internet. Tem uma idade que nós não entramos mais, nós temos que respeitar, mas enquanto é criança, você tem a senha do celular dos seus filhos? Ele não me dá. Queridos, se eles não te dão, se você não tem autoridade quando criança, e depois que for adolescente, jovem, você tem a senha. Você tem a senha. Com quem que ele anda conversando? O que ele anda vendo? É preciso acompanhar. Você entra no quarto das suas filhas, o que está na parede das suas filhas? Como que chama aquele menino, cantor, que faz sucesso, que as adolescentes todas, é esse aí, né? Está lá cheio de desenhos deles. Entra no quarto dos meninos, tem aquelas meninas, né? Aquelas mulheres seminuas, estão lá, e o que você põe para ele ver? Quais são os quadros que tem na sua casa? Como que você faz com que eles estejam olhando? O texto diz, pôr por frontal entre os teus olhos, ou seja, estar na frente, no olho dos seus filhos. É importante, queridos, não pode ser um trabalho mansinho, suave, porque o mundo não é mansinho e não é suave. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Não sei como que eles escreviam. Hoje você pode comprar um quadro, e mandar imprimir alguma coisa, você pode colocar e estar sempre à vista dos seus filhos. Malaquias capítulo 4, versículo 6. A gente olha em Malaquias e lembra sempre do dízimo. Mas aqui o versículo 6 diz assim: converterás o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Malaquias capítulo 4, versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Coração do pai com o coração do filho com o pai, são amigos. Um gosta do outro, um gosta da companhia do outro. Andam juntos. Eu creio que complementa esse ensino, Efésios capítulo 6, versículo 4, que diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provoque a ira. Os adolescentes fecham o ouvido um pouquinho. Às vezes o papo de adolescente, de criança, não é um papo assim muito gostoso para os pais. Então, numa outra idade, ficam falando gíria, ficam falando, segundo a linguagem dos próprios adolescentes, nada a ver. E às vezes os pais não têm muita paciência, se irritam. Cabe a nós pais mais paciência, porque somos mais experimentados e a responsabilidade maior é nossa. Certo tipo de brincadeira, de gozação que faz com os filhos, falta de atenção.
não valorizar as prioridades para eles, que não tem nada de importante, mas é prioridade para eles. Se desentendeu com um amiguinho, senta para ouvir. Tomou fora de uma menina que ele estava paquerando, senta e aproveita e fala: filho, não é o momento, conversa. Precisamos tomar cuidado. Converta o coração do pai aos filhos, dos filhos aos pais. Pais, não provoque seu filho à ira, mas disciplina. Não está dizendo no sentido de seja liberal, abra mão de tudo. Não, disciplina, admoesta no Senhor. Uma das coisas mais difíceis que eu penso para nós pais é saber a hora de dizer sim e a hora de dizer não. Mas quando dizer sim é sim, e quando dizer não é não. Às vezes, nós temos a tendência, nós pais, de sempre falar não. Veio pedir, nem terminou a frase, a gente já fala não. Aí vem a mãe, dá uma piscadinha para o filho, deixa comigo. Aí a mãe vai e conversa com o pai chega, então fala com o filho. Uma outra sabedoria da mulher, agora dá licença um parênteses. A mulher não vai falar para o filho, pode ir não. Não, fala para o pai, você que disse não, agora é você que vai falar com ele. E o pai ter humildade, olha, pensando bem, eu vou com você. Ou então, pensando bem, você pode ir. São diálogos, conversa, estar junto. Mas eu quero terminar com um texto de Jó. Jó capítulo 1, versículo 1 até o 5 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Como que era este homem? Era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Para que nós tenhamos autoridade com os nossos filhos, precisamos atentar na nossa integridade, retidão, temente a Deus, desviando-se do mal. Sabe por quê? Antigamente os filhos viam que o pai não era nada disso, e o pai vinha, se impunha com autoridade, e os filhos ficavam resmungando, meu pai é por trás, mas obedecia. Hoje, os filhos jogam, permito-me a expressão, jogam na nossa cara. Quem é você para falar isso? Que autoridade que você tem? Por isso, queridos, nós precisamos cuidar. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Precisamos de autoridade, para que os filhos olhem para nós e digam, esse homem é sério, esse homem é sério, e não tenha do que jogar no nosso rosto. Quem é você? Você não tem autoridade, porque eles sabem das coisas. Este que é o problema. Às vezes o homem não é tão sério na sua vida, e ele passa uma imagem de que ele é sério, de que é homem de Deus. Todo mundo sabe, a mulher sabe, os filhos sabem, a vizinha sabe, o cachorrinho sabe, todo mundo sabe. E ele fica dando uma imagem. Ele está enganando só ele mesmo. As pessoas conhecem umas às outras, sabem quando é homem de Deus, na sua integridade, na sua vida de retidão. Mas o texto continua: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos. Tinha 10 filhos. E o versículo 3, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentos. O que nós vamos ver é que era um homem rico, mas que tinha muitas posses, então era um homem muito ocupado. Não era um homem que não tinha nada para fazer, não. Era um homem muito ocupado. Versículo 5 diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado dos seus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Então nós observamos aqui que ele tinha o cuidado, que ele chamava os seus filhos e os santificava. Importante que nós façamos isso,
orando pelos nossos filhos, consagrando os nossos filhos, abençoando os nossos filhos. Isso que foi feito hoje com as crianças está correto, só não pode parar aqui. É constantemente orando, intercedendo, consagrando, abençoando. Até hoje, nós fazemos isto para com os nossos filhos. Não passa um dia sequer, se pelo menos uma vez por dia, orar, abençoar, consagrar, pedir para que Deus cuide dos filhos. É uma das tarefas muito difíceis. Houve um tempo na nossa vida, minha e da Deise, que nós ficamos muito apreensivos. Os nossos filhos estavam já para entrar na faculdade e a gente ficou apavorado, porque nós pensamos, os nossos filhos nós criamos nos caminhos do Senhor, na igreja, não foi para o mundão, como que vai ser agora ter que enfrentar a realidade? E bateu no nosso coração uma preocupação. Nós nos ajoelhamos e oramos e dissemos: Senhor Deus, nós fizemos a nossa parte de encaminhá-los no caminho do Senhor, agora eles vão ter que enfrentar o mundo. Não sabemos se eles estão preparados para isto, mas nós colocamos, ensinamos, falamos de Jesus. E descansamos. E louvado seja o Senhor, porque o Senhor cuidou e tem cuidado. A questão, queridos, é que muitas vezes a gente se preocupa tanto de preparar os filhos para o futuro, em termos de vida profissional, de estudo, e investe tanto, e esquece de investir na vida espiritual, de consagrar, de santificar, de ensinar da palavra de Deus. Poderão ser homens e mulheres bem-sucedidos, profissional, financeiramente, mas não terão firmado a vida espiritual dentro deles. Então a nossa prioridade, e o texto diz que Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, acordava de madrugada e orava nominalmente. Olha que para 10 filhos, orar nominalmente de madrugada. Às vezes a gente tem 1, 2, 3, a gente acorda: Senhor, abençoa meus filhos em nome de Jesus, amém. E volta a dormir. 10, ele tinha que ficar um bom tempinho de madrugada, acordado e orando. Você tem orado pelos seus filhos? Orado de madrugada? Vai lá a hora que eles saíram para o trabalho, vai, ou para a escola, vai, ajoelha-se na cama deles e ora, consagra esses filhos para o Senhor. Acordar de madrugada, orar pela vida profissional, pela vida estudantil. Quem tem criança pequena aqui, meninos, meninas, vocês já têm orado se é menino, orado pela namorada, pela noiva, pela esposa? Se é menina, orado pelo namorado, pelo noivo, pelo esposo? Ah, mas são crianças. Mas provavelmente o marido, o futuro esposo já está por aí. Então ora consagrando a Deus. Eu não sei quem é, mas tu já sabes. Então abençoa para que desde cedo também os pais o levem para a igreja, os pais os consagrem ao Senhor, quanto mais cedo, porque às vezes nós cuidamos tanto, temos tanto cuidado dos nossos filhos, e depois vem e se casa com um rapaz que não tem Jesus, com uma mulher que não tem Jesus. Então comece a orar já, para que Deus prepare quem será o marido das suas filhas, a esposa dos seus filhos. Então, queridos, ele levantava de madrugada. Você tem orado pelos seus filhos? Pedido para que Deus abençoe, para que Deus livre-os do mal. A hora que eles vão para a escola, a hora que eles vão com os amiguinhos. E depois diz assim: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemados contra Deus em seu coração. O que está acontecendo, Senhor? Tem misericórdia. Tem coisas que a gente não fica sabendo. Talvez tenha blasfemado. Coisas que às vezes o pai não sabe, mas coloca diante de Deus. Deus vai dar revelação. Deus vai mostrar.
E aí uma coisa linda que está no versículo 4, os seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Os filhos estavam reunidos, os filhos estavam juntos. Queridos, que prazer maior para os pais, de saber que os seus filhos estão juntos, são amigos, se entendem. Hoje nós tivemos, no Dia dos Pais, fui participar com a família da minha nora, e na oração quem deu a palavra foi a dona Neiva, e ela falou, agradecendo, todos ali reunidos, uma família grande, reunidas, todos se conversando, se entendendo. Que prazer que é isso. João diz o seguinte, não há para mim maior prazer do que saber que os meus filhos andam nos caminhos do Senhor. Agora, queridos, para que isso aconteça quando eles forem adultos, é preciso que desde pequenininho, desde criança, acompanhe, esteja ali. E eu quero terminar no capítulo de Jó 1:5, versículo 5 no final diz assim, assim fazia Jó continuamente. É uma tarefa contínua. Aí eu já falei que ele não deve fazer isso. Fala novamente. Eu já ensinei, ensina novamente. Ah, quão bom se vocês, minhas queridas ovelhas, eu falasse uma vez a respeito de algum assunto da palavra de Deus, não precisasse falar mais. É por isso que nós estamos aqui todos os domingos, repetimos muitos ensinamentos, e estamos falando constantemente, e com dor no coração. Às vezes eu vejo alguns dos meus filhos, das minhas ovelhas, fazendo o que não deveria ser feito, apesar de ter sido ensinado tantas vezes. É assim, queridos, com os seus filhos, com os nossos filhos, nós vamos ensinando, vamos falando continuamente. Uma vez, o filho de um pastor, o pai foi falar alguma coisa e o filho disse, pai, o senhor já falou isso tantas vezes, eu já sei. Não tem problema, eu que sou esquecido, eu preciso falar de novo. Então, é falando, é ensinando, é mostrando, é acompanhando, continuamente. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que se resolve numa aula, num ensino, numa sentada, numa conversa. É constante. Bênção ser pai. Que privilégio ser pai. Que privilégio ser pai. É uma coisa maravilhosa. Eu penso que muitos pais hoje se lembraram, eu me lembrei daquele primeiro dia, sabe? Que a gente olhou aquele filhinho, que coisa gostosa carregar no colo. Ai, a gente poder abraçar, beijar, que coisa mais gostosa que a gente poder ter esse bebê no colo. Sabe o que é mais gostoso do que isso? É depois que o filho cresceu, está barbudo, e você recebe um beijo de um barbado. Hoje, louvado seja Deus, recebi beijo de 2 barbados, né? Com mais 3, pronto. Né? Isto é bênção, mas para isso, queridos, desde o momento, a primeira vez que eu peguei cada um dos meus filhos, eu ergui, consagrei ao Senhor, e tenho orado constantemente sobre isto. Quero terminar dizendo o seguinte: pai é um privilégio, é uma responsabilidade. Eu quero terminar orando com os pais. Aqueles pais que têm os seus filhinhos pequenos, não se cansem, ensine. Os que têm filhos adolescentes, não desistam. Aqueles que já têm filhos adultos, e se porventura algum pai tem algum filho que está desviado dos caminhos do Senhor, não desista, ore, peça para Deus constantemente, porque Deus ouve as nossas orações. Feliz Dia dos Pais. E eu creio que a maior felicidade para um pai é saber que seus filhos andam nos caminhos do Senhor. Deus abençoe e que todos os pais tenham o grande privilégio, a alegria de ver todos os seus filhos nos caminhos do Senhor. Eu quero convidar todos os pais para que venham comigo aqui ao altar.
Eu quero orar por vocês. Eu vou querer uma fotografia, alguém que tire bem bonito com todos os pais aqui. Pode subir aqui comigo, por favor. Muito bem. Eu vou pedir para que todos os que estão nos bancos, que não são pais ainda, as mulheres, que nunca serão, né, que fiquem em pé e estendam as suas mãos sobre os filhos. Se é um privilégio ser mãe, e nós nunca seremos, graças a Deus, é um privilégio também para ser pai, coisa que vocês também não serão. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estes homens que aqui estão. A bênção que o Senhor deu para cada um de nós, dando os nossos filhinhos queridos, amados. Que alegria, Senhor, o dia que pegamos os nossos pequeninos no colo. Mas eu quero te pedir que tu nos abençoe para que tenhamos vida bonita, coerente diante do Senhor, uma vida exemplar, que os nossos filhos possam olhar para nós e dizer: eu quero ser igual meu pai. Quero te pedir, ó Deus, que tu dês a cada um de nós sabedoria para a hora de dizer sim, para a hora de dizer não. Quero te pedir, ó Deus, que tu abençoe-nos para que sejamos mesmo um exemplo, inspiração e tenhamos autoridade espiritual. Quero te pedir que tu abençoes estes pais em dias tão difíceis, no aspecto financeiro, de ter que sustentar a casa, que tu estejas cuidando para que nunca falte no bolso, na conta destes irmãos, o suficiente para manter os seus filhos na escola, roupa, alimento e recurso para todo o mais necessário. Quero te pedir, ó Deus, que tu cuides deles, dando sabedoria, paciência e autoridade espiritual. Nós os abençoamos em nome de Jesus.